Olá pessoal, professor Daniel Ferreira aqui, seu professor de Física. Pelos motivos que vocês já sabem, a gente não está tendo aulas presenciais e por esse motivo algumas das minhas aulas e das aulas do Colégio Praxis vão chegar a vocês por caminhos virtuais. Então essa aula é resultado disso. Dando continuidade ao nosso curso lá de Física comigo, no módulo 1 do livro de vocês, eu mandei um vídeo para vocês tratando do movimento retilíneo uniformemente variado. Então o professor lá naquele vídeo tratou disso de maneira teórica e eu vou dar uma pincelada aqui de novo no que ele falou, bem rapidinho, e a gente vai olhar algumas situações, problemas para ajudar vocês na solução dos exercícios e para que a gente não pare as nossas atividades diante do que está acontecendo no Brasil, não só no Brasil, né, no mundo inteiro. Então vamos lá. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem algumas equações, a saber, 4 equações. Então, a gente tinha estudado, ou já começado a estudar e concluído, visto até os gráficos e tal, e começado a fazer exercícios de gráficos do movimento retilíneo uniforme, não tinha esse Vzinho aqui de variado. Então lá significava do movimento retilíneo uniforme, que a gente estava tratando de movimentos em linha reta, sem variação de velocidade. Significava que todos os nossos problemas tinham velocidade constante, tá bom? Inclusive, vocês devem se lembrar, o gráfico da velocidade pelo tempo era sempre uma retinha. Se o movimento fosse retrógrado, a retinha do gráfico da velocidade ia estar abaixo, porque a velocidade seria negativa. E se o movimento fosse progressivo, o gráfico estaria para cima, velocidade positiva, aquele tipo de coisa que a gente viu. O que acontece? Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente adiciona mais alguma coisa, que é a aceleração. E a aceleração, a gente começou a introdução disso em sala de aula, é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Lembra que a velocidade é taxa de variação do espaço com o tempo, e a aceleração vai ser a taxa de variação da velocidade com o tempo. Portanto, uma coisa diferente. Então, tanto que as unidades são diferentes. A gente viu isso em sala de aula. Velocidade é medida em metros por segundo, porque você se desloca no espaço e no tempo. E a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, porque é uma taxa de variação da velocidade, que é medida em metro por segundo, por unidade de tempo, que é medido por segundo. Quando você faz essa continha, multiplica o inverso da fração lá que eu mostrei para vocês, vocês obtêm que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, a nossa primeira equação do movimento retilíneo uniformemente variado, que agora vai ter uma aceleração, e detalhe, ó, lá no movimento uniforme, retilíneo uniforme, a velocidade era constante. Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade passa a variar e a aceleração que a gente adicionou passa a ser constante. Tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês a ilustração de um velocímetro. Aqui ele está parado em 60 km por hora. Se esse carro ficasse com um velocímetro sempre em 60 km por hora, esse seria o movimento retilíneo uniforme. Agora, se a pessoa que está pilotando esse carro pisar no acelerador e variar essa velocidade, aí você passa a ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem? Então, a nossa primeira equação é justamente a equação da aceleração, a variação ΔV sobre ΔT. Por que ficou dessa maneira? A gente abriu velocidade final menos velocidade inicial. E aqui a gente está supondo que a gente partiu do instante t0. Então, t0 é zero. Por isso, sobrou só t do ΔT, porque ΔT é t menos t0, né? Que era t menos t0. E o t0 desapareceu porque ele é zero. A gente está supondo que o cronômetro, que é o relógio que você usa para marcar, estava zerado. Ok. Então essa é a primeira equação, a equação da aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado. Qual que é a segunda equação importante nesse curso? A da velocidade. Então o pessoal usa um mnemônico para decorar isso aqui. Dizem assim, ó, vi a avó atrás do toco. É uma das maneiras de... Isso a gente chama de métodos mnemônicos. Você usa um joguinho para poder lembrar da equação. Mas essa aqui é a equação da velocidade quando você tem aceleração constante, tudo bem? Da onde é que a gente obtém essa equação? Essa equação, ela aparece daqui, ó. Basta eu isolar a velocidade nessa equação. O t passa multiplicando, tá aqui a vezes t,
e o V0 que está subtraindo passa somando aqui, tá aqui. Então essa equação é só isolar a velocidade naquela outra ali. Então a segunda equação que vai ser útil para a gente é a da velocidade. Uma terceira equação para o nosso curso também importante é a equação que vai nos dar a distância, tá bom? A demonstração dela é um pouco mais trabalhosa, mas no futuro eu posso fazer para vocês. O que é que diz essa equação? Ela diz que a distância que um móvel percorre no movimento retilíneo uniformemente variado pode ser dado se você tiver a velocidade inicial dele, V0, e a aceleração. Tendo essas duas coisas, você consegue descobrir a posição desse móvel em qualquer instante. Por exemplo, 1 minuto depois, 5 minutos depois, 3 dias depois e assim vai. Essa equação me permite saber a posição do móvel depois que passou, que decorreu algum tempo. Tudo bem? E a quarta equação é a chamada equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela é útil para quando não tem o tempo. Vê que todas as outras equações dependem do tempo, certo? Aqui na aceleração tem tempo, na velocidade tem o tempo, na equação da distância tem o tempo, só que na de Torricelli não tem o tempo. Ela é útil para resolver problemas que não te dão o tempo como dado da questão. Então a equação de Torricelli é muito útil para obter a velocidade, caso você tenha a velocidade inicial e a aceleração e a distância que o móvel percorreu. Ou você pode usar isso também para encontrar a distância, e isso a gente vai ver nos exemplos práticos que eu trouxe para vocês. A demonstração dessa equação também eu posso fazer em sala, quando a gente voltar às nossas atividades regulares. Espero que seja rápido. A gente vai superar isso e logo logo a gente vai estar em sala. Eu sei que uma aula por aqui ela fica um pouco mais engessada, porque não permite muita interação direta com vocês, as perguntas no horário exato que a gente está conversando, mas é uma situação excepcional e a gente vai ter que passar por ela, tudo bem? A gente aprende também com isso. Beleza, então essas são as 4 equações fundamentais para o movimento retilíneo uniformemente variado. Portanto, agora a gente adiciona um termo a mais, que é a aceleração. Vamos para frente, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. A gente vai analisar em 2 aulinhas que eu vou gravar para vocês, de mais ou menos 15 minutos, 3 probleminhas de física. Então, vamos fazer algumas análises de situações aqui. A primeira situação é a seguinte, ó. A tabela a seguir, que é essa tabela aqui, mostra como a velocidade de um veículo, eu escolhi um veículo Guarani aqui do Exército Brasileiro, movendo-se em linha reta, então vamos supor que ele está se movendo em linha reta, varia com o tempo. Então aqui vai mostrar como a velocidade varia com o tempo. Então no instante t igual a 0, quando a pessoa estava lá dentro, começou a marcar a velocidade no instante t igual a 0. Ele já estava com a velocidade de 10 metros por segundo. Depois de 1 segundo, 12 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 14 metros por segundo e assim por diante, tá bom? Teve momentos que ele manteve a velocidade constante enquanto o tempo passou, teve momentos que ele reduziu essa velocidade e teve momentos que essa velocidade voltou a aumentar. E tudo isso a gente vai analisar aqui em alguns probleminhas que vão ser solicitados justamente dessa questão. A gente vai fazer 4 análises aqui, letra A, B, C e D para esse problema. Então tá aqui o problema, esse é o problema, o veículo Guarani está andando com a velocidade V e sujeito a variações de velocidade. Portanto, existe aqui aceleração, tudo bem? Por isso, um problema de movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos analisar as questões. Primeiro ele pergunta assim, ó, qual é a velocidade inicial do veículo? Muito simples, qual que é a velocidade inicial? Você vai olhar para quando o instante inicial foi igual a 0, ou olhar para o instante inicial, melhor dizendo. O instante inicial é sempre t igual a 0, esse é o instante inicial. Lembra que não existe tempo negativo, que a gente está num referencial ainda lá em Galileu e etc. Então, significa que para a gente aqui o tempo é absoluto, a gente não volta no tempo, o tempo não contrai e o tempo é positivo. Tudo bem? Então, no instante t igual a 0, quando eu começo a contar, eu vou descobrir a velocidade inicial do móvel. Então, é só você voltar na tabela, ó. Quando t igual a 0 é aqui, ó. Quanto vale a velocidade? 10 metros por segundo. Então, um problema extremamente simples. Está escrito aqui, ó. A velocidade inicial do veículo corresponde ao tempo t igual a 0, que foi o que eu disse. Isto é, V0 vai ser igual a 10 metros por segundo, que é o que diz a tabelinha. Ok? Vamos para frente. Letra B. Em qual ou quais intervalo ou intervalos de tempo o movimento do veículo é acelerado? Beleza, temos que analisar. Ó, eu respondi já aqui para vocês. Para o veículo estar acelerado, sua velocidade tende a aumentar, tá bom?
Para haver aceleração, a velocidade tem que aumentar, certo? Você está no carro lá com seu pai, se você olhar para o seu pai ou sua mãe, para o velocímetro, se ele estiver crivado em 60, só vai variar a velocidade se o motorista pisar no acelerador, certo? Ou se frear, aí a velocidade reduz. Aí é um movimento desacelerado que a gente vai tratar também em outro problema. Mas a questão é, para haver aceleração, para mim saber que tem aceleração no processo que eu estou analisando, é só eu observar se houve variação de velocidade. Tudo bem? Que é o que está escrito aqui. Ó. Para o veículo estar acelerado, sua velocidade tem que aumentar. O que ocorre inicialmente a gente vai analisar na tabela, entre o instante t0 e t igual a 3 segundos, e depois ele fica lá com a velocidade constante, dá para ver isso na tabela, e volta a variar entre 6 segundos e 8 segundos. Vamos voltar lá para a gente olhar. Ó, a velocidade varia aqui, ó, varia de 10 para 12, de 12 para 14 e vai para 16. Então, de 0 a 3 segundos, a velocidade variou de 10 para 16 metros por segundo. Só que entre 3 e 5 segundos, a velocidade se manteve constante. Ó. Durante esses 3 segundos que passaram aqui, ó, durante esses segundos que passaram, 3, 4 e 5, portanto 3 segundos, a velocidade se manteve constante, 16. Então aqui, nesse pedaço, não houve aceleração. Onde é que volta a ter aceleração? Entre o que a gente colocou aqui, entre 6 e 8 segundos. Então, a partir do, ó, que estava constante, aí essa velocidade reduziu daqui para cá, mas não é isso que a gente está analisando. A gente está analisando onde houve a aceleração e não desaceleração. Então, entre 6 e 8, a velocidade estava 15, subiu para 18 e subiu para 20. Daqui para cá houve aceleração e de 0 a 3. De 0 a 3 e de 6 a 8. Tudo bem? Então, também esses primeiros problemas são de cunho mais qualitativos, então não tem que fazer muita conta, etc. A análise é de natureza mais qualitativa. Vamos para a letra C. Em quais ou qual intervalo de tempo ou intervalos o movimento do veículo é uniforme? O movimento vai ser uniforme quando a velocidade for constante. Então, é naquele trechinho que a velocidade não mudou, 16, 16, 16 metros por segundo. Então, no caso, lá na tabela, isso ocorre entre 3 segundos e 5 segundos. É só você olhar aqui, ó. Entre 3 e 5 a velocidade não varia, portanto, um movimento do veículo é só uniforme e não variado. Letra D. Em qual ou quais intervalo ou intervalos a aceleração do veículo é negativa? Naquele trechinho que voltou para 15. Ó. A aceleração do veículo será negativa quando sua velocidade diminuir com o tempo e não aumentar. Por que diminuiu? Porque alguém pisou no freio. Esse processo a gente chama de desaceleração. Ou seja, se você voltar lá na tabela, houve uma desaceleração daqui para cá. Ó. De 16, a velocidade reduziu para 15. Então, significa que provavelmente ele pisou no freio. Tudo bem? Entre 5 e 6. Aí a gente para por aqui nessa primeira aula. E na aula seguinte, que já vai junto com essa, a gente vai analisar mais 2 probleminhas. E eu vou deixar no final dessa segunda aula alguns exercícios para vocês. Então, até a próxima.